No último vídeo de Garten of Banban, descobrimos um pouco da origem, como surgiu a Opila e o Jumbo Josh, mas hoje vamos descobrir realmente a origem de como surgiu o Banban, como é que surgiu todos os outros monstros, como tudo isso começou. Lembrando que o nosso personagem, ele é um detetive e ele estava investigando o que aconteceu com a creche do Garten of Banban. E tínhamos acabado o primeiro capítulo nessa parte, a Opila correndo atrás de nós. Agora é a parte 2, vamos lá. Ó, esse aí é a gente, é o nosso detetive, se escondendo da Opila, que passou ali, ó. Passou correndo na loucura. Parece que eu consegui me safar da Opila. E aí, entrei numa porta de ferro e tô espiando o Opila, ó, por ali. Olá, Opila, o que você tá fazendo? Muito cuidado. Olha quem apareceu, você conhece, né? Com certeza não é a Bambanella, né? Que é a mulherzinha branca. É o Banban, né? Ele tem um chapéuzinho. Oh, e ele perguntou: o que você está fazendo aqui? É melhor você voltar lá pra rua de onde você veio. É, a gente tava lá na rua quando a gente decidiu entrar na escola. Volta agora. Ele falou: você não viu as placas limitando o lugar, falando que não pode entrar? Aí ele falou: eu era uma criança quando estudava aqui. É, realmente, a gente é o detetive que tá examinando o que aconteceu com a escola, mas antes, a gente estudou nessa escola do Banban, quando era criancinha. O Banban tá dizendo que vai contar um pouco da história dele, pra esse cara, que no caso sou eu, o detetive, saber onde é que ele tá se metendo. Aí eu perguntei: quem é você, Banban? Como é que você surgiu? Aí ele falou: eu vou te mostrar então a minha verdadeira história. Olha lá, ele tá falando: eu? Essa escola é minha, eu criei essa escola. Eu sou o Banban. Ele falou: eu sou o Banban. E agora vai começar, ó, aquele ali é a irmã do Banban no meio, o pai e a mãe dele. Ele vai contar um pouco da história dele. Nossa, então se essa é a família dele, ele era humano, ele se transformou nesse monstro vermelho. Ó, essa é a mãe do Banban, esse é o pai e essa é a irmã dele. Ele tá falando que a irmã dele era muito inteligente. E olha aí, esse aí era o Banban. E aí tá, na verdade, toda o Garten of Banban, a creche inteira, eram brinquedos. Ó, a Opila, o Jumbo Josh e o Banban. Mas todos esses eram brinquedos, eles não eram monstros de verdade. E esse menino aí, no caso, é o próprio Banban, né? Oh, olha, ele ficava sozinho, ele se sentia muito sozinho e ficava ali brincando com esses brinquedos, enquanto a irmã ficava lá com os pais. Ele tá falando que a irmã dele era muito mais inteligente e era o centro da atenção da família, todo mundo só ligava pra ela. Ela ganhava tudo em primeiro, tirava as melhores notas da escola, cantava bem, também desenhava, era bom em artes e fazia tudo, recebia todas as propostas da escola e até para trabalhos. Quando ela cresceu, ela recebeu os melhores empregos. Olha, passou até mesmo na faculdade. E toda a família, claro, ficou super feliz pela irmã do Banban. Só que tinha um problema, todo mundo ignorava ele completamente. Ele era excluído e ele também não tinha todos esses talentos da irmã. Olha lá, ele começou a ficar triste. Na escola também tinha o Valentão, que não gostava dele e tava zoando ele, falando: haha, sua irmã é muito inteligente e você é o maior burrão da escola. Jogou ele pra dentro do armário e ele ficou ali preso. Então até mesmo na escola, entre os amigos, todo mundo conhecia a irmã dele e a fama que a irmã dele tinha de ser uma aluna muito inteligente e ele de ser o irmão burro que não sabia nada e de ser excluído por todos. Olha aí, ele só tirava nota ruim, dava pra ver os exames dele, as provas. Olha lá, D, F, isso aí significa que é tudo nota baixa. É, a vida do Banban não tá nada fácil, ó. Por um lado ele olhava a super irmã, super talentosa, inteligente, do outro lado ele todo fracassado. E era isso que todo mundo enxergava, e era por isso que ele ficava triste, porque ninguém via as partes boas do Banban. Olha lá, os pais dele só brigavam com ele. Coitado do Banban, a irmã dele só ria dele também. E aí ele ficava sozinho no quarto dele. E ele tá falando que os brinquedos dele eram os únicos amigos que ele tinha. Agora estamos entendendo tudo. Ele ficava ali, ó, brincando com eles e era só isso que ele fazia, porque era o único lugar que ele não se sentia sozinho. Um belo dia na escola, ele decidiu revidar contra o Valentão. E deu ruim, claro. Ele caiu tentando dar um soco e os brinquedos dele caiu. Não! E agora? E o cara tá falando: meu Deus, você traz brinquedinhos pra escola? Você é uma criancinha, você é um bebê. Aí ele tá falando: eles são meus brinquedos, devolve. E o Valentão tá zoando ele, falando: ó,
coitadinho, a criancinha fica brincando com esses brinquedinhos na escola. E aí o cara vai falar, ah é? Você vai me desafiar? Então toma essa! Jogou todos os brinquedos do Bambam na privada. E ele ficou sem os seus únicos amigos, que no caso eram os brinquedos. E a vida dele só tava piorando, notas ruins, todo mundo não gostava dele, ele não era um bom aluno, e os únicos brinquedos que ele tinha foi pra descarga. Aí ele viu a irmã dele passando de ano, sendo a mais inteligente da escola, e todo mundo vendo ela, os pais dele todo feliz porque a irmã era a mais inteligente da escola e ninguém ligava pra ele. Olha o Valentão acionou o alarme de incêndio e começou a molhar toda a escola. A irmã dele saiu correndo e estragou a comemoração da irmã dele. Só que não foi o Bambam, foi o Valentão que fez isso. Enquanto o Bambam estava ali estudando pra ver se ele passava de ano, porque as notas dele estavam baixas. Mas como ele era o único aluno que estava ali sozinho, estudando, né, pra passar de ano, chegou o policial, o segurança da escola, e começou a falar que ele que fez aquilo, que ele que puxou o alarme de incêndio e era tudo culpa dele. Eu não acredito. O Bambam não fez nada, ele já era injustiçado e ninguém gostava dele, não tinha nenhum amigo, nem a própria família. E aí quando ele resolve estudar pra ser melhor na escola e passar de ano, o Valentão armou uma trollagem pra ele. E agora todo mundo começou a achar que era ele que acionou o alarme. E ele foi pra diretoria. E os pais deles levaram ele pra uma escola, um outro tipo de escola. Nossa, olha isso. Os pais deles levaram ele pra uma escola de alunos, vamos se dizer, alunos que não se dão bem, que estão fazendo muita bagunça, como se fosse pra tomar um jeito e se tornar um aluno melhor. Ah, não. E nessa escola, é claro, também tinha o Valentão. Não adiantou, ele continuou tirando notas baixas, até mesmo nessa escola de recuperação. E o sonho do Bambam, ele tava falando que era construir a sua própria escola, pra não ter mais esses jeitos chatos e essas pessoas chatas que ele estava falando. E ele falou que quer criar as coisas mágicas pra ser a melhor escola de todas. Mas nada adiantava, ele não podia fazer nada, não podia mais sair de casa, só ficava nessa escola chata que ele tá de recuperação, onde os pais deles levaram ele. Chegava só as cartinhas, e um dia ele se revoltou com tudo isso e falou, eu vou fugir dessa escola doida. Aí quando ele foi pra casa dele, porque os pais deles basicamente abandonaram ele nessa escola de recuperação e nunca mais mandou mensagem, nunca mais falou nada. E aí ele decidiu fugir da escola. E quando ele voltou na casa dele, ele viu a família comemorando o aniversário da irmã sem ele. E aí tudo se complicou. Ele ficou muito triste e depois ficou muito bravo. Ele falou, como assim? Todo mundo me ignora. Ah, eles vão ver. Eu vou construir a minha própria escola. E se passou alguns anos e ele viu um local à venda. E finalmente o Bambam ia ter o sonho de construir a própria escola. Ó, já dá pra ver que ele tá com o cabelinho branco. Ó, esse é o Bambam. Ele já tá adulto. Ele tá parecendo um cientista maluco. Mas ele não queria saber. Ele iria comprar aquela escola pra construir junto com seus amigos. Então ele fez isso. Começou a pintar os amigos dele, que eram os brinquedos que ele tinha, lembra? Como pintou ali o Jumbo Josh e o Bambam, que tá ali no fundo. Essa é a parede que a gente conhece. Olha isso aí. E aí ele criou o Garden of Bambam. E com o tempo a escola foi ficando famosa e algumas crianças começaram a estudar ali. Olha ali, cheio de carro, ó. Várias pessoas. Ele virou o professor, o diretor da escola. E olha, dá pra ver o menino brincando de drone, as paredes lá no fundo, a Opila ali também. Agora a gente vai entender por que no jogo original a gente tem o drone, era desse menininho aí. Mas ele tava vendo todas as crianças felizes brincando na escola dele e não tinha nada de ruim como era na infância dele. E ó, tá vendo? Ele era um cientista. Por mais que ele tinha essa escola, ele ainda tava se sentindo solitário e com saudade dos seus amigos. E aí, olha o que ele fez. Ele virou um cientista doido, colocou choque nos brinquedos dele. Será que eles vão ganhar vida? Começou a ganhar vida. Ó, até ele ficou de cara. Não. Mas quando o brinquedinho ganhou vida e parecia ser super fofinho, ele trancou em um porão abandonado. E ele ficou ali por muito tempo e foi fazer isso em todos os brinquedos dele. Começou a colocar choque pra dar vida na Opila. E olha, ela ganhou vida também. Agora, ele também fez isso no próprio Bambam. Será que agora ele vai virar o Bambam? Mas isso não faz sentido ainda. Como é que ele vira o Bambam? Vamos ver. Ah!
Não, ele colocou no dedo dele. É por isso. E aí transferiu o formato do Bambam pra ele, explodiu tudo. E ele virou o Bambam gigante. Olha, e ele super gostou da ideia, porque agora ele poderia alegrar todas as crianças, já que ele virou o Super Bambam. E essa foi a ideia dele. Agora todas as crianças da creche iriam ficar ainda mais felizes. Então ele foi brincar com todas as crianças, já que ele se tornou o Bambam gigante, né? Todo mundo ia ficar super feliz com isso. Isso era o que ele pensava. Depois que ele virou o Bambam gigante, ele precisava transformar os amigos dele em pessoas gigantes. Então ele foi atrás das crianças. Estava na creche, ó, tem a menininha passando ali. Ela, eu acho que foi em algum lugar no banheiro. E olha, a porta se fechou. E é nesse momento que aparece a Alpila, que já tava gigante também. E aí a menina corre e começa todo mundo correr. É aí que começa o jogo. Ó, o Jumbo Josh também tá gigantesco. E o Bambam está ali controlando todo mundo. E ele falou: fica tranquila, menininha, eu sou o Bambam, eu estou aqui pra ajudar. E olha, a menininha gostou dele e confiou nele. Mas é aí que teve um problema. Todas as outras crianças eram pra ficar felizes porque o Bambam virou gigante. E não só o brinquedo, nem as pinturas à parede, mas a reação das crianças não foram boas. Todo mundo começou a ficar com medo dele. E os pais das crianças começaram a desmatricular. Todo mundo falou: não, 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 meu filho não vai estudar nessa escola. E todas as crianças pararam de estudar na escola do Bambam, já que ele virou esse monstro. Mas na verdade ele não era um monstro, mas todos pensavam que ele fosse um monstro e ninguém estava mais confiando nesse bicho vermelho. E aí todas as crianças começaram a sair da escola e ele começou a perder todo mundo. E a escola passou a ficar sem ninguém, se tornando um lugar abandonado. E ele tá explicando como é que ele transformou o Jumbo Josh. Ele capturou uma outra pessoa e olha, criou o próprio Jumbo Josh. E assim ele decidiu dominar o mundo com as criaturas que ele criava e brincava. E essa é a história do Bambam. E ele disse que foi um sucesso. E agora vem aqui